Dona Helena, pelo amor de Deus, não entre nesse carro. Se a senhora entrar, nunca mais vai voltar para casa. Essa frase sussurrada com um desespero que gelou minha espinha, me parou no meio da calçada luxuosa do shopping Iguatemi. O sol da tarde batia no capô preto e reluzente do Mercedes que meu marido Otávio insistia que eu usasse. O motorista, um homem novo de pescoço grosso e óculos escuros, segurava a porta aberta com uma rigidez militar. Ele parecia um robô, mas a mão que segurava meu braço, a mão suja de graxa e tremendo de medo, era humana. Era a mão do seu Jorge, o homem que meu marido demitiu há 2 anos como se fosse lixo. O homem que eu vi chorar na cozinha porque não tinha dinheiro para o remédio da filha. Eu olhei para ele. Ele estava mais magro, o uniforme de motorista, substituído por uma camisa surrada, o rosto marcado por noites mal dormidas. Mas os olhos estavam arregalados de pânico. Dona Helena, ele repetiu a voz embargada, ignorando os olhares de reprovação das senhoras da sociedade que passavam com suas sacolas de grife. Eles não querem apenas o divórcio, eles querem que a senhora desapareça. Aquele homem ali, ele não é motorista. Ele é um carrasco contratado. Meu coração parou. O mundo ao meu redor, aquele mundo de vitrines brilhantes e perfumes importados, de repente, pareceu um cenário de papelão prestes a pegar fogo. Eu olhei para o motorista novo. Ele não se moveu, mas sua mandíbula travou. Ele viu Jorge. Ele sabia que o segredo estava por um fio. Eu sou Helena, tenho 64 anos, e até aquele segundo eu achava que minha vida era apenas triste. Eu não sabia que ela estava em perigo. Eu vivia no que todos chamavam de sonho. Uma mansão nos jardins, um marido que era um magnata da construção civil, filhos bem-sucedidos. Mas a verdade é que eu era a mulher mais solitária de São Paulo. Eu senti o peso da mão de Jorge no meu braço. Não era uma agressão, era um resgate. Do que você está falando, Jorge? Perguntei, minha voz falhando seca como folha morta. O Otávio. Ele contratou esse homem. Ele é um detetive particular, Dona Helena, mas dos tipos ruins, dos que plantam provas. Jorge olhou para os lados paranoico. Eu ouvi. Eu ainda tenho amigos na casa. Eles vão dizer que a senhora está louca. Vão dizer que a senhora é um perigo para si mesma. Eles querem a sua assinatura, Dona Helena. E depois que conseguirem, a senhora vai ser internada. Internada. A palavra bateu no meu peito com a força de um martelo. Lembrei-me de ontem à noite, o jantar frio. Otávio do outro lado da mesa cortando a carne com uma precisão cirúrgica, o som da faca raspando na porcelana, aquele guincho agudo que sempre me dava arrepios. Ele não olhou para mim uma única vez, mas disse: Helena, você anda muito esquecida ultimamente. Talvez precise descansar, um lugar calmo, longe de tudo. Eu achei que fosse desprezo, agora percebo que era um aviso. Era o som da armadilha se fechando. Saia daqui, seu mendigo, o motorista novo gritou finalmente, quebrando sua postura de estátua. Ele deu um passo agressivo em nossa direção. Dona Helena, entre no carro. Seu marido está esperando. A voz dele não era de um empregado, era de um carcereiro. Havia uma ameaça velada em cada sílaba. Eu olhei para Jorge. Ele não recuou. Ele se colocou entre mim e o homem de terno pequeno e frágil contra uma montanha de músculos, mas movido por uma lealdade que eu não merecia. Corre, Dona Helena, Jorge sussurrou. Pegue um táxi, suma por umas horas, mas não entre nesse carro. Eu tinha 2 opções. Entrar no Mercedes no conforto do ar-condicionado e voltar para a minha gaiola dourada, fingindo que nada aconteceu. Ou acreditar no homem que cheirava a suor e medo, o homem que eu ajudei escondida tantos anos atrás. Eu olhei para as minhas mãos, mãos que nunca trabalharam fora, mas que carregaram o peso emocional de uma família inteira. Mãos que assinaram papéis sem ler porque papai sabe o que é melhor. Eu recuei. 1 passo, 2 passos. O motorista avançou, mas parou quando viu que as pessoas começaram a olhar. Ele não podia fazer uma cena ali. Não no Iguatemi. Diga ao Otávio. Minha voz saiu trêmula, mas audível. Que eu vou demorar. Vou pegar um táxi. Virei as costas. Não esperei a resposta. Agarrei a mão de Jorge e o puxei comigo em direção ao ponto de táxi, longe daquele carro preto que agora parecia um caixão sobre rodas. Meu coração batia tão forte que doía as costelas. Eu nunca tinha desobedecido. Em 40 anos de casamento, eu nunca tinha dito não. Eu era a esposa perfeita, a mãe silenciosa, a sombra na parede.
Mas enquanto o táxi amarelo se afastava, levando eu e meu antigo motorista para longe do luxo e para dentro da realidade crua, eu senti algo quebrando dentro de mim. Não era medo, era o fim da inocência. Para onde, senhora? O taxista perguntou. Eu não sabia. Para casa. A casa era o território do inimigo. Para os meus filhos, Rodrigo e Camila, a imagem deles me veio à mente. Rodrigo com seu sorriso ganancioso, sempre pedindo adiantamentos da herança. Camila que só me ligava para criticar minhas roupas. Jorge, eu disse olhando para ele no banco de trás, para onde a gente vai? Ele me olhou e vi lágrimas nos olhos dele. Para a padaria, Dona Helena. Aquele lugar onde a senhora me deu dinheiro para o remédio da Clarinha. Lá é seguro. E lá eu vou te mostrar o que eu tenho na mochila. Eu olhei para a mochila velha e surrada no colo dele. Ela parecia pesada. Pesada como a verdade que eu estava prestes a descobrir. Eu não sabia, mas dentro daquela mochila estavam os pregos do meu caixão ou as chaves da minha liberdade. Tudo dependia de quanto eu aguentaria ouvir. Eles não querem só o dinheiro, Dona Helena, Jorge disse olhando para a rua passando rápido pela janela. Isso seria fácil. Eles querem a sua alma. Eles querem que a senhora acredite que não vale nada. E o pior, seus filhos. Eles já assinaram os papéis. Meus filhos, meu sangue. A dor foi tão aguda que eu tive que levar a mão à boca para não gritar. Rodrigo, o menino que eu ninei quando tinha febre. Camila, a menina que eu penteei os cabelos. Eles assinaram. Eles concordaram em me apagar. Eu encostei a cabeça no vidro frio do táxi. As lágrimas finalmente vieram quentes e silenciosas. Eu estava sozinha, cercada de milhões, cercada de família, mas completamente aterrorizantemente sozinha. Apenas um ex-motorista pobre ao meu lado. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui nenhuma dor é contada em vão. Estamos seguros aqui? Perguntei olhando para a porta de vidro engordurada da padaria, esperando ver o Mercedes preto surgir a qualquer momento. A cadeira de plástico vermelha rangia sob o meu peso e o meu vestido de seda, que custou o equivalente a 3 meses de salário das pessoas que comiam ali, parecia uma fantasia ridícula naquele ambiente. O cheiro de pão na chapa e café coado era forte e honesto, tão diferente do aroma estéril de lavanda e ar-condicionado da minha mansão nos jardins. Jorge colocou um copo de água na minha frente. Suas mãos, ainda marcadas pela graxa, tremiam levemente, mas o olhar dele era firme. Não se preocupe, Dona Helena. Aqui o dinheiro do seu Otávio não manda. Aqui a senhora é apenas uma cliente. E eu sou apenas o homem que a senhora salvou. Ele se sentou do outro lado da mesa bamba. Eu olhei para ele e de repente o presente se dissolveu. Fui transportada para 2 anos atrás. Para aquela noite de tempestade que definiu o destino de nós dois sem que eu soubesse. Lembrei-me do som da voz de Otávio, cortante como vidro quebrado, ecoando no saguão de mármore da nossa casa. Você é um incompetente, Jorge. Atrasado de novo. Eu tenho uma reunião com o conselho. Não me interessa se a sua filha está ardendo em febre. Se ela morrer, você faz outra. Saia da minha frente. Rua aquelas palavras, aquela crueldade casual. Eu estava no topo da escada paralisada, segurando o corrimão com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Eu vi Jorge chorar. Um homem feito um pai de família, chorando de humilhação e medo, não por perder o emprego, mas por não ter como pagar o hospital da pequena Clarinha. Otávio saiu batendo a porta, deixando para trás um rastro de perfume caro e desumanidade. Naquela noite, eu fiz a única coisa que me restava. Esperei Otávio sair. Desci as escadas correndo com o coração na boca, como se estivesse cometendo um crime. Encontrei Jorge no portão de serviço, recolhendo suas poucas coisas debaixo da chuva. Eu não tinha acesso às contas bancárias principais. Otávio dizia que mulher não precisava se preocupar com números. Mas eu tinha as minhas economias secretas. Dinheiro que eu guardava do troco da feira, notas amassadas que eu escondia dentro de livros antigos na biblioteca. Eu coloquei um maço de notas na mão molhada de Jorge. Pelo amor de Deus, Jorge, pegue isso. Cure a sua filha. E nunca, nunca, conte ao Otávio. Ele tentou recusar, tentou beijar minha mão, mas eu o empurrei para fora para a liberdade. Eu salvei a filha dele naquela noite. Mas sentada naquela padaria, percebi com um gosto amargo na boca que eu não tive coragem de me salvar.
Eu voltei para dentro para o meu marido cruel e continuei servindo o jantar dele como se nada tivesse acontecido. Eu comprei a vida da filha do motorista, mas vendi a minha própria alma em parcelas suaves de silêncio e submissão. Dona Helena. A voz de Jorge me trouxe de volta. O celular na minha bolsa começou a vibrar. O nome no visor brilhava como um aviso de perigo Otávio. O medo, aquele velho conhecido que dormia comigo todas as noites, apertou minha garganta. Minha mão instintivamente foi para o telefone condicionada por 40 anos de obediência. Não atenda, Jorge, disse cobrindo minha mão com a dele. Se a senhora atender, ele vence. Ele vai usar a voz. Aquela voz que faz a senhora se sentir pequena. Ele vai dizer que a senhora está confusa, que está tendo um daqueles seus momentos. Meus momentos. Era assim que eles chamavam a minha tristeza. Quando eu chorava porque me sentia sozinha, Rodrigo, meu filho mais velho, dizia: "Lá vem a mamãe com os momentos dela." Quando eu esquecia onde tinha colocado os óculos porque minha cabeça estava cheia de preocupações, Camila ria e dizia: "A idade está chegando, hein?" Eles transformaram minhas emoções em sintomas. Eles transformaram minha humanidade em patologia. E agora, queriam um papel assinado por um médico para oficializar o que já faziam comigo há anos, me anular. Jorge, como você sabe de tudo isso? Como você sabe dos papéis? Perguntei, sentindo uma lágrima quente escorrer e pingar na mesa de plástico. Eu ainda tenho amigos lá dentro, Dona Helena. A Maria, a cozinheira, o porteiro da noite. A gente é invisível para o seu Otávio e para os seus filhos. Eles falam na nossa frente como se fôssemos móveis. Eles não sabem que os móveis têm ouvidos. Jorge se inclinou para a frente, baixando o tom de voz, embora o barulho da padaria fosse alto o suficiente para encobrir nossa conversa. Ontem à noite, a Maria ouviu o jantar. O seu Rodrigo estava rindo. Ele disse que a senhora já vive no mundo da lua, que a senhora não precisa de tanto dinheiro, que uma clínica no interior seria melhor. Disse que a senhora ia ter árvores para olhar e enfermeiras para limpar a baba. Jorge parou, parecendo ter dificuldade em repetir as palavras. Rodrigo, meu primogênito, o menino que eu levei para o treino de futebol todos os sábados, o homem cujas dívidas de jogo eu paguei escondida do pai dele vendendo meus próprios anéis. Ele estava rindo da ideia de me trancar. E a Camila? Perguntei, embora eu já soubesse a resposta. O silêncio de Jorge foi mais doloroso do que qualquer palavra. Ela estava escolhendo a decoração, Dona Helena. Ela já estava planejando como reformar o seu quarto. Ela quer transformar o seu quarto num closet. Um closet. O meu santuário, o único lugar onde eu podia ser eu mesma, reduzido a um depósito para as bolsas de grife da minha filha. Eu senti um enjoo violento. Não era apenas traição. Era apagamento. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam apagar a minha existência para que pudessem desfrutar da herança sem a culpa de me verem envelhecer. Jorge abriu o zíper da mochila surrada que estava em seu colo. O som do metal raspando no tecido pareceu um grito. Eu não devia ter isso, Dona Helena. A Maria pegou do lixo do escritório do seu Otávio. Eles rasgaram, mas não picaram. Eles são arrogantes demais para achar que alguém iria revirar o lixo. Jorge tirou um maço de papéis colados com fita adesiva. Eram cópias de e-mails, cópias de extratos bancários. E no topo uma foto. Não era uma foto minha. Era uma foto de Otávio. Mas ele não estava sozinho. Ele estava em um restaurante brindando com champanhe. A mão dele repousava possessivamente sobre a mão de uma mulher muito mais jovem. Uma mulher que eu conhecia. Uma mulher que frequentava a minha casa, que comia na minha mesa, que me chamava de tia. A melhor amiga da minha filha Camila. Meu mundo, que já estava rachado, se partiu ao meio. A traição não vinha apenas de cima ou de baixo. Ela vinha de todos os lados. Eu estava cercada. Jorge empurrou a foto na minha direção. Mas não é isso o pior, Dona Helena. O pior é o que eles fizeram com o dinheiro da venda da fazenda do seu pai. Aquele dinheiro que a senhora achava que estava guardado para a sua velhice. Eu olhei para Jorge. Meus olhos estavam secos agora. O choque havia queimado as lágrimas. Eu não sou mais a esposa rica e mimada. Naquele momento, naquela padaria de bairro, eu era apenas uma mulher sobrevivente. Mostre-me, Jorge. Mostre-me tudo. A vida de Helena mudou naquele instante. Você está nos acompanhando de qual cidade do Brasil? Escreva nos comentários, adoraria saber quem está aqui comigo.
Eu segurei o extrato bancário com tanta força que o papel rasgou na ponta. Meus olhos percorriam os números, mas meu cérebro se recusava a processar a matemática da traição. Fazenda Santa Clara. O nome estava ali, no topo do documento de venda. A terra onde eu cresci, onde meu pai me ensinou a montar a cavalo, onde minha mãe cultivava orquídeas. Meu pai, no leito de morte, segurou minha mão e disse: Helena, essa terra é sua segurança. Se um dia o mundo virar as costas para você, a terra te acolhe. Otávio sabia disso. Ele jurou diante do caixão do meu pai que jamais tocaríamos naquela herança. Ele disse que era sagrado. Olha a data, Dona Helena Jorge apontou com o dedo sujo de graxa para o canto da folha. Olha a data da transferência, 15 de março, apenas 2 semanas após o enterro do meu pai. Enquanto eu estava deitada na cama dopada de remédios para dormir paralisada pelo luto, meu marido estava no cartório falsificando minha assinatura. Eu senti um gosto metálico na boca. Não era apenas roubo, era profanação. Ele vendeu a memória do meu pai para financiar a vida dupla com a melhor amiga da minha filha. Para onde foi o dinheiro, Jorge? Minha voz soou estranha, rouca, como se pertencesse a outra pessoa. Jorge virou a página. Para uma conta nas Ilhas Cayman, em nome de uma empresa de fachada. V.S. Consultoria. V de Vanessa. S de Silva, o sobrenome do meio do seu Otávio. Vanessa. A menina que frequentava minha casa desde os 12 anos. A menina que eu vi crescer, que me chamava de tia Helena, que me abraçava no Natal e dizia que eu era como uma segunda mãe para ela. Ela não estava apenas dormindo com meu marido, ela estava ajudando a me destruir. Eu me levantei da mesa de plástico. A padaria girou ao meu redor. O cheiro de café se misturou com a náusea. Eu preciso voltar, eu disse. Jorge arregalou os olhos. A senhora está louca. Eles são perigosos. Eles já tiraram tudo da senhora. Não, Jorge, respondi, sentindo uma frieza nova tomar conta do meu peito, substituindo o medo. Eles tiraram meu dinheiro. Tiraram minha confiança. Mas eles não tiraram a minha casa. A escritura da mansão está no cofre. Se eu sair agora, eles vencem. Eu preciso daquela escritura. É a única coisa que está no meu nome de solteira. Peguei um táxi de volta para os jardins. A viagem pareceu durar uma eternidade e ao mesmo tempo um segundo. Quando o portão de ferro da minha casa se abriu, senti como se estivesse entrando na boca de um monstro. A casa estava iluminada. Parecia um castelo de conto de fadas visto de fora, mas eu sabia que lá dentro havia dragões. Entrei pela porta da frente. O silêncio era pesado artificial. Caminhei até a sala de estar. Lá estavam eles. Otávio sentado na poltrona de couro, lendo o jornal como se fosse um lorde inglês. Rodrigo, meu filho, servindo-se de uma dose de uísque. O uísque caro, que ele sempre dizia que não tinha dinheiro para comprar, mas que bebia às minhas custas. Camila estava no sofá digitando furiosamente no celular. Quando entrei, os 3 pararam. O silêncio se esticou tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Onde você estava? Helena. Otávio perguntou sem baixar o jornal. A voz dele era calma e entediada, a voz de um homem que acha que é dono do mundo. O motorista disse que você dispensou o carro. Que comportamento é esse? Uma mulher da sua idade andando de táxi por aí? É perigoso. Você sabe que sua cabeça não anda boa. Eu olhei para ele. Olhei para o homem com quem dividi a cama por 30 anos. E pela primeira vez eu o vi de verdade. Vi as rugas de crueldade ao redor da boca. Vi o desprezo nos olhos. Fui tomar um ar. Otávio, respondi, forçando minha voz a não tremer. Eu precisava caminhar. Rodrigo soltou uma risada curta, seca. Caminhar, mãe, você mal consegue subir as escadas sem reclamar. Senta aqui. A gente precisa conversar. Ele deu um tapinha no sofá ao lado dele. O gesto parecia carinhoso, mas eu vi o olhar que ele trocou com Camila. Era o olhar de conspiradores. O papai tem razão. Rodrigo continuou girando o copo de uísque na mão. O gelo bateu no vidro, um som que ecoou no meu crânio. Nós estávamos conversando. Essa casa, ela é muito grande para você. Muitas escadas, muitos perigos. A gente achou um lugar especial, tipo um hotel-mãe, com médicos 24 horas. Um asilo, eu disse. A palavra saiu seca. Não chame assim, mãe. Camila interveio com aquela voz aguda e irritante de quem está tentando vender um produto estragado. É um residencial sênior, é chiquérrimo. A Vanessa disse que a avó dela adora. Vanessa. O nome pairou no ar.
Camila citou a amante do pai como referência para o meu cativeiro. A audácia, a podridão moral daquela sala era sufocante. Eu senti uma vontade louca de gritar, de jogar na cara deles que eu sabia de tudo que eu sabia da fazenda das contas nas Ilhas Cayman da traição. Mas eu me lembrei dos olhos de Jorge. Eles querem a sua assinatura. Se eu gritasse agora, eles alegariam histeria. Eles chamariam, o médico amigo da família me sedariam e eu acordaria num quarto branco sem maçaneta. Eu estou cansada, eu disse levando a mão à testa, fingindo a fragilidade que eles tanto queriam ver. Minha cabeça dói. Podemos falar disso amanhã. Otávio baixou o jornal. Ele me estudou como uma cobra estuda um rato. Claro, querida. Descanse. Amanhã o Dr. Fontes vem tomar café conosco, para ver como você está. Dr. Fontes. O psiquiatra que assinava qualquer laudo por dinheiro. O prazo tinha acabado. Eu não tinha dias. Eu tinha horas. Subi as escadas devagar, sentindo os olhares deles queimando minhas costas. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a chave cair 2 vezes. Corri para o closet, afastei os vestidos de festa que eu nunca mais usaria e removi o fundo falso da prateleira de sapatos. O cofre. Digitei a senha. A data do nosso casamento. A porta de aço se abriu com um clique suave. Estendi a mão para pegar a pasta de couro azul onde ficava a escritura da casa. Meus dedos agarraram o vazio. O cofre estava vazio. Não havia joias. Não havia dinheiro. Não havia escritura. Apenas um único papel dobrado no meio deixado ali como um bilhete de despedida. Abri o papel. Era uma cópia de uma procuração de plenos poderes, datada de 3 meses atrás, com uma assinatura que parecia a minha, mas que eu nunca tinha feito. Eu caí de joelhos no tapete persa. Eles já tinham tudo. Eles não estavam esperando a minha assinatura amanhã. Eles já a tinham forjado. O jantar com o médico não era para me convencer. Era para me levar. Eu não era mais a dona da casa. Eu era uma intrusa, uma hóspede indesejada, que estava prestes a ser despejada da própria vida. Foi nesse momento, ajoelhada no chão, sentindo o cheiro do perfume de outra mulher, impregnado nas camisas do meu marido no quarto ao lado, que a tristeza acabou. O medo evaporou. No lugar deles nasceu algo frio, duro e afiado. Um ódio tão límpido que clareou minha mente. Eu olhei para o espelho do quarto. A mulher que me encarava de volta não era a Helena, a esposa submissa. Era uma mulher que não tinha mais nada a perder. E uma mulher que não tem nada a perder é a criatura mais perigosa da face da terra. Eu levantei. Limpei os joelhos. Caminhei até a porta do quarto e a destranquei. Eu não ia fugir. Não hoje. Hoje eu ia jantar com eles, e eu ia servir o prato mais frio que eles já provaram na vida. Muitas de nós guardamos segredos que pesam na alma. Se você entende o peso de Helena, deixe seu oi e sua cidade. Não estamos sozinhas nessa jornada. Desci as escadas com a lentidão de uma condenada, caminhando para a forca, mas por dentro, meu coração batia no ritmo de uma marcha de guerra. A sala de jantar estava iluminada por lustres de cristal que custaram o preço de um apartamento popular, e lá estavam eles, os abutres disfarçados com roupas de linho e sorrisos preocupados. Otávio ocupava a cabeceira servindo-se de vinho, como se estivesse celebrando um grande negócio. Rodrigo e Camila cochichavam num canto, calando-se imediatamente, assim que minha sombra tocou o tapete persa. E ao lado de Otávio estava o doutor Fontes, com seu jaleco branco imaculado, pendurado nas costas da cadeira, como um manto de autoridade moral que ele não possuía. Helena, querida, Otávio disse, levantando-se com uma galanteria que me deu náuseas. Sente-se. Estávamos esperando por você. O Dr. Fontes veio apenas para uma conversa amigável, nada formal. Eu aceitei a cadeira que ele puxou. O cheiro do perfume dele misturado com o aroma do assado revirou meu estômago. Eu sabia que aquele perfume estava impregnado na pele de Vanessa horas antes. Sorri um sorriso fraco e trêmulo sorriso da esposa dócil que eles esperavam ver. Obrigada, Otávio. Minha cabeça. Ela ainda está girando um pouco. É exatamente sobre isso que queremos falar. Dona Helena, o médico, interveio, sua voz untuosa como óleo. Ele estendeu a mão sobre a mesa e tocou a minha. A pele dele era fria, úmida. O Otávio me relatou episódios preocupantes. Esquecimentos, desorientação, sair de táxi sem rumo.
Isso é muito perigoso para uma mulher da sua posição. Eu olhei para ele. Vi a ganância escondida atrás dos óculos de aro dourado. Ele não estava vendo uma paciente. Estava vendo o cheque gordo que Otávio já devia ter assinado. Eu só queria ver a cidade, doutor, murmurei baixando os olhos para o prato vazio. Às vezes eu esqueço quem eu sou. A mentira saiu fácil doce. Vi Rodrigo trocar um olhar de triunfo com Camila. Eles morderam a isca. Vi o pai, Rodrigo disse sem nem tentar esconder a impaciência. Ela admite. Não tem mais o que discutir. A mãe não tem condições de gerir nada. Nem a casa, nem as contas. E então meu filho, o sangue do meu sangue, disse a frase que matou qualquer resquício de dúvida que eu ainda pudesse ter sobre o caráter dele. Ele se virou para Otávio, ignorando minha presença ali a meio metro de distância. Pai, aquela clínica em Cotia. A Repouso dos Anjos. Eu vi o orçamento. É metade do preço das outras. A mãe não precisa de luxo agora, ela nem vai notar a diferença. O que a gente economizar lá, podemos reinvestir na construtora. O mercado está aquecido. Eu senti como se uma mão gelada tivesse arrancado meu coração do peito. Cotia. Um lugar barato. Ele queria me enfiar num depósito de idosos para economizar dinheiro para a empresa que o pai estava roubando. Economizar. A palavra ecoou na minha mente. Eu vendi as joias da minha mãe para pagar a faculdade dele quando Otávio bloqueou as contas num acesso de raiva anos atrás. Eu economizei cada centavo para que ele tivesse o melhor. E agora, eu era uma despesa a ser cortada, uma linha vermelha na planilha de Excel da ganância deles. Acho sensato. Otávio concordou, cortando um pedaço de carne sangrenta. Helena sempre foi simples. Ela não vai se importar. O importante é a segurança. Doutor Fontes, os papéis estão prontos. Sim, o médico respondeu puxando uma pasta de couro preta que estava ao pé da cadeira. O laudo de incapacidade cognitiva. Só preciso observar mais alguns. Comportamentos. Mas com o relato de hoje, creio que já temos o suficiente para a curatela provisória. Eles estavam decidindo minha morte civil enquanto jantavam. Eu precisava ver aquele laudo. Precisava de uma prova. Jorge tinha me dado os extratos bancários, mas aquilo era prova de roubo. O que estava naquela pasta era prova de conspiração médica e cárcere privado. Se eu conseguisse registrar aquilo, eu teria a arma para destruir a licença do Dr. Fontes e colocar Otávio na cadeia. Minha mão acidentalmente esbarrou na taça de vinho tinto à minha frente. O cristal tombou e o líquido escuro se espalhou pela toalha branca escorrendo em direção à calça bege de Otávio. Meu Deus, gritei, levantando-me de supetão e fingindo um desequilíbrio. Eu sou tão desastrada. Otávio, me desculpe. O caos foi instantâneo. Otávio pulou para trás praguejando, tentando limpar a mancha que se alastrava. Olha o que você fez, Helena. Você é inútil. Camila correu para a cozinha gritando pela empregada. Rodrigo se levantou para ajudar o pai. O médico, distraído, virou-se para pegar guardanapos na mesa lateral. Foi o meu segundo de oportunidade. O segundo que separava a vítima da vingadora. Com uma agilidade que eu não sabia que ainda possuía, deslizei a mão para a pasta entreaberta do médico. Meu celular escondido na manga larga da minha blusa de seda já estava com a câmera pronta. Puxei a folha de cima. Diagnóstico: demência senil avançada. Prognóstico: interdição imediata. A assinatura do Dr. Fontes já estava lá, datada de amanhã. Clique. O som foi abafado pelos gritos de Otávio, mas para mim soou como um tiro de canhão. Empurrei o papel de volta para a pasta com a mesma rapidez. Quando o médico se virou, eu estava com as mãos no rosto, chorando copiosamente, tremendo, interpretando o papel da velha confusa e culpada. Me desculpem. Eu não queria. Solucei. Levem-na para o quarto, Otávio ordenou sem olhar para mim, preocupado apenas com sua calça importada. Tranquem a porta. Amanhã de manhã resolvemos isso de uma vez por todas. Dr. Fontes, obrigado. Acho que já vimos o bastante. Rodrigo me pegou pelo braço. O toque dele era rude, impaciente. Ele me arrastou escada acima como se eu fosse uma criança mal comportada. Você só dá trabalho, mãe. Ele sussurrou no meu ouvido, um veneno destilado. Amanhã isso acaba. Você vai para o seu novo lar. Ele me empurrou para dentro do quarto e ouvi o som da chave girando na fechadura por fora. Eu estava trancada, presa. Mas eles não sabiam o que eu tinha no bolso. Corri para o closet, o único lugar onde o sinal de internet era um pouco melhor.
Minhas mãos tremiam, mas consegui enviar a foto para o número que Jorge tinha anotado num papel de pão e me entregado na padaria. Dró, Mariana, advogada criminalista, inimiga do seu Otávio. Jorge disse que ela esperava por uma chance de derrubar meu marido há anos. A mensagem foi enviada. Eu tenho a prova. Eles vão me levar amanhã de manhã. Me ajude. Sentei-me no chão abraçando meus joelhos. O silêncio da casa voltou pesado e opressor. Eu não dormi. Passei a noite ouvindo os passos deles lá embaixo, imaginando-os brindando a minha aposentadoria. Eles achavam que a noite era deles. Mas o amanhecer seria meu. Eu não sabia exatamente o que a doutora Mariana faria, mas eu sabia de uma coisa: eu não sairia daquela casa numa ambulância. Eu sairia como a dona de tudo ou não sairia. A tempestade está apenas começando. Fique comigo para ver como a rainha retoma sua coroa peça por peça. O celular vibrou na minha mão, um zumbido curto que parecia um grito no silêncio do meu cativeiro. A tela iluminou o quarto escuro com uma luz azulada e fantasmagórica. Era uma mensagem da doutora Mariana. Apenas 2 frases, mas que pesavam mais do que todo o ouro que Otávio havia roubado de mim. Recebi a foto. Não beba nada, não coma nada e não assine nada. Às 8 da manhã, a cavalaria chega. Eu apertei o aparelho contra o peito, sentindo as batidas descompassadas do meu coração diminuírem um pouco o ritmo frenético. Havia esperança. Mas a esperança naquela casa era uma coisa perigosa. Ela nos fazia baixar a guarda. E eu não podia me dar ao luxo de relaxar, não quando os verdadeiros monstros ainda estavam acordados no andar de baixo. Arrastei-me até a porta trancada e encostei o ouvido na madeira fria. A casa era antiga, construída com paredes grossas e portas maciças de carvalho, projetada para guardar segredos. Mas o som sobe, e a arrogância faz as pessoas falarem alto. Ouvi a porta da frente bater, passos pesados no cascalho lá fora. Fui até a janela e espiei pela fresta da cortina. Era Otávio. Ele estava entrando no carro, não no dele, mas num esportivo vermelho que eu sabia que pertencia à Vanessa. Ele ia comemorar a vitória, antes da hora, nos braços da amante, deixando os filhos de guarda. Voltei para a porta. Agora as vozes eram mais claras. Rodrigo e Camila. Meus filhos. O sangue do meu sangue. Eles não foram embora. Eles ficaram na sala bebendo o vinho que manchou a toalha, dividindo os despojos de uma guerra que eles achavam que já tinham vencido. O que eu ouvi a seguir doeu mais do que qualquer tapa, mais do que qualquer traição conjugal. Otávio era meu marido, um homem que eu escolhi. Mas Rodrigo e Camila, eu não os escolhi. Eu os fiz. Eu os moldei. E ouvir o que eles se tornaram foi como assistir a minha própria alma sendo retalhada. Você viu a cara dela quando o pai falou da clínica? Camila perguntou, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela, um som metálico e cruel. Parecia uma criança assustada. Sinceramente, Ro, é um favor que a gente faz. Ela está insuportável. Aquelas roupas velhas, aquele cheiro de guardado. Ela não combina mais com essa casa. Quando a gente reformar tudo, vai ficar incrível. Eu já falei com o arquiteto. Vamos derrubar a parede do quarto dela e fazer um closet gigante. Eu preciso de espaço para as minhas bolsas. Um closet. Jorge tinha me avisado, mas ouvir da boca dela da minha própria filha era devastador. Eu me lembrei de quando Camila tinha 6 anos e teve catapora. Eu passei 5 noites sentada ao lado da cama dela, segurando suas mãozinhas para que ela não se coçasse e ficasse marcada. Eu cantei para ela até minha voz falhar. E agora, ela queria derrubar as paredes do meu quarto para guardar bolsas de couro. Eu não era uma mãe para ela. Eu era um obstáculo arquitetônico. Esquece a reforma agora, Camila. A gente precisa de liquidez. A voz de Rodrigo cortou o devaneio da irmã. O tom dele era urgente e tenso, sem a bravata que ele mostrava na frente do pai. O velho acha que está tudo sob controle, mas a auditoria na construtora começa mês que vem. Se eu não cobrir o rombo que eu fiz nas contas da filial do Sul, eu vou preso. E o pai vai junto por negligência. Eu parei de respirar. Colei o ouvido ainda mais na porta. Rombo. Auditoria. Então não era apenas ganância. Era desespero. Rodrigo não estava apenas seguindo as ordens de Otávio. Ele estava roubando a própria empresa do pai. Quanto falta? Camila perguntou a voz subitamente sóbria. 3 milhões. Exatamente o valor que a gente consegue hipotecando essa casa assim que a curatela da mamãe sair. O pai acha que o dinheiro vai para a conta nas Ilhas Cayman para a tal aposentadoria deles com a Vanessa. Mas eu vou desviar metade para cobrir o meu rastro.
O velho está tão cego pela amante que nem vai perceber. E a mamãe? Bom, a mamãe vai estar em Cotia dopada assinando o que a gente colocar na frente dela. A bile subiu na minha garganta. Eu tive que morder o punho da minha mão para não vomitar. Rodrigo não era apenas um filho ingrato. Ele era um criminoso. Ele estava roubando do pai ladrão para salvar a própria pele e usando a minha liberdade como moeda de troca. Eles eram uma quadrilha ligada pelo DNA. E eu era a vítima perfeita, a velha, a descartável, a mamãe que sempre perdoa. Lembrei-me de um dia anos atrás. Rodrigo tinha acabado de se formar na faculdade. Eu vendi um apartamento pequeno que herdei de uma tia para dar a ele o capital inicial de um negócio próprio. Ele me abraçou chorando e disse: "Mãe, você é a minha rocha. Eu vou te dar muito orgulho." Aquele dinheiro virou pó em investimentos ruins que ele nunca explicou direito. Agora eu sabia. Ele nunca foi um empresário ruim. Ele era um jogador, um viciado em risco que apostava com o dinheiro dos outros. E se ela não assinar amanhã? Camila perguntou a voz carregada de uma ansiedade egoísta. O Dr. Fontes disse que precisa da colaboração dela, pelo menos um pouco. Ela vai assinar? Rodrigo respondeu, e eu ouvi o som de vidro sendo enchido novamente. Se ela não assinar por bem, a gente diz que o papai vai se divorciar e deixá-la sem nada na rua. O medo da pobreza sempre funcionou com ela. A mamãe é fraca, Camila. Ela nunca trabalhou. Ela não sabe o valor de R$1. Ela morre de medo de perder o status. Ela vai assinar para manter o sobrenome, mesmo que isso signifique viver trancada. Fraca. A palavra ecoou no quarto escuro. Fraca. Eu que segurei essa família quando Otávio teve a primeira falência nos anos 90 cozinhando para fora para pagar a escola deles. Eu que suportei as amantes, o desprezo, a solidão, para que eles tivessem um lar estável. Eles confundiram minha bondade com fraqueza. Confundiram meu silêncio com burrice. Afastei-me da porta. Caminhei até a janela e olhei para a lua cheia que iluminava o jardim impecável. O jardim que eu plantei. As rosas que eu podei. Tudo ali tinha a minha marca, o meu suor, o meu amor, e eles queriam tirar tudo. Senti uma calma estranha tomar conta de mim. Não era a calma da resignação. Era a calma do atirador antes de puxar o gatilho. Rodrigo estava errado sobre muitas coisas, mas estava certo sobre uma. Eu tinha medo de perder. Mas eu já tinha perdido. Perdi o marido. Perdi os filhos. Perdi a ilusão da família feliz. Quando você perde tudo, o medo desaparece. E o que sobra é apenas a verdade nua e crua. Amanhã, às 8 da manhã, a doutora Mariana entraria por aquela porta com a polícia. E eu não seria a velhinha confusa que eles esperavam. Eu seria a testemunha-chave. Eu entregaria meu marido, entregaria meu filho, e assistiria ao mundo deles queimar com a mesma frieza com que eles planejaram o meu funeral em vida. Voltei para a cama, mas não me deitei. Sentei-me reta, vigilante como uma sentinela. A noite seria longa, mas o amanhecer traria o julgamento final. A traição dói, mas a união nos cura. Se você se identifica com essa luta, deixe seu like para fortalecer essa história. Você perdoaria quem Helena está prestes a enfrentar? O sol nasceu pálido sobre São Paulo, filtrando-se através das cortinas pesadas do quarto onde eu fui mantida prisioneira durante a noite mais longa da minha vida. Eram 6 da manhã. Eu não tinha pregado o olho, mas o cansaço tinha desaparecido, substituído por uma adrenalina fria que corria nas minhas veias. Eu sabia o que eles esperavam encontrar quando girassem aquela chave, uma velha quebrada chorosa, ainda de camisola, implorando por misericórdia. Mas a Helena que eles trancaram ontem à noite tinha morrido na madrugada. Levantei-me e fui até o closet. Não escolhi roupas de vítima. Escolhi minha armadura, um tailleur de linho preto impecável, que eu usava nas reuniões da beneficência quando precisava arrecadar fundos de empresários avarentos. Prendi o cabelo num coque firme, puxando cada fio grisalho para trás com severidade. Passei batom vermelho. Não era vaidade, era tinta de guerra. Quando terminei, olhei para o espelho. Eu não parecia uma mulher com demência senil. Eu parecia a dona daquela casa. Eu era. Às 7h30, ouvi o som metálico da chave girando na fechadura. A porta se abriu devagar. Otávio entrou primeiro já vestido com seu terno de executivo, cheirando a loção pós-barba e arrogância. Atrás dele, Rodrigo e Camila com olheiras de quem dormiu pouco, mas com a ansiedade vibrando em seus corpos.
Eles pararam quando me viram. O choque nos olhos deles foi a minha primeira vitória do dia. Helena Otávio perguntou franzindo a testa, como se eu tivesse cometido uma gafe social imperdoável ao estar vestida antes do café da manhã. Por que você está arrumada? O pessoal da clínica chega em 1 hora. Você devia estar descansando. Roupas confortáveis, querida. Você vai viajar. Eu não vou a lugar nenhum. Otávio, respondi minha voz calma, preenchendo o quarto sem esforço. Pelo menos não para onde você pensa. Rodrigo soltou um suspiro impaciente, passando a mão pelo cabelo. Mãe, por favor, não comece. Não temos tempo para seus delírios hoje. O Dr. Fontes já está lá embaixo, com a papelada da interdição. Facilite as coisas. Se você fizer um escândalo, vamos ter que te sedar. E eu não quero ver minha mãe babando no sofá da sala. Sedar. Meu filho falava em me drogar como se estivesse discutindo a troca de óleo do carro. A crueldade dele não era acidental, era estrutural. Eu caminhei até ele, parando a centímetros do seu rosto. Ele recuou instintivamente. Você não quer ver sua mãe babando, Rodrigo, mas você não se importou em ver sua mãe vendendo anéis para cobrir seus rombos na construtora? Não é. Você acha que eu não sei. O rosto dele ficou branco. Do que você está falando? Vamos descer, cortei, passando por eles e saindo para o corredor. Eu liderei o caminho. Desci a escadaria de mármore com a cabeça erguida, sentindo os 3 pares de olhos queimando nas minhas costas. Na sala de estar, o cenário estava montado. O Dr. Fontes estava sentado com a pasta aberta sobre a mesa de centro, uma caneta de ouro na mão, pronto para assinar minha sentença de morte civil. Quando entrei, ele se levantou abrindo um sorriso condescendente. Dona Helena, vejo que já está de pé. Isso é bom. Mas notei uma certa agitação no seu olhar. Típico do quadro clínico. A confusão matinal é muito comum. Sentei-me na poltrona principal, aquela que Otávio gostava de chamar de trono. Cruzei as pernas. Poupe-me do teatro, doutor. Quanto eles estão te pagando? 50 mil, 100 mil. Ou é uma porcentagem sobre a venda da casa? O médico engasgou. Otávio avançou para o meio da sala, o rosto vermelho de fúria contida. Chega, Helena. Você está provando exatamente o que o médico disse. Paranoia, agressividade. Isso é demência. Você não está bem da cabeça. Estou melhor do que nunca, Otávio, retruquei, tirando o celular do bolso do blazer. Tão bem que ontem à noite, enquanto vocês brindavam a minha destruição, eu estava ouvindo tudo atrás da porta. Eu sei sobre a auditoria. Eu sei sobre os 3 milhões que o Rodrigo roubou da empresa. Eu sei que esta casa é a única garantia que vocês têm para não irem para a cadeia. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Camila levou a mão à boca, soltando um gemido abafado. Rodrigo parecia ter levado um soco no estômago. Otávio, pela primeira vez em 40 anos, parecia assustado. Você ouviu? Camila sussurrou a voz trêmula. Mãe, não é o que parece. Nós só queríamos proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio de quem, Camila? De mim? Ou dos credores que vão bater na porta quando descobrirem que seu irmão e seu pai saquearam a empresa? Eu me virei para o doutor Fontes, que já estava fechando a pasta tentando ficar invisível. E o senhor doutor, acho que o Conselho Regional de Medicina vai adorar saber que o senhor assina laudos de demência sem exames em troca de suborno. Isso é absurdo, o médico gaguejou pegando sua maleta. Eu vim apenas fazer uma visita social. Eu não assinei nada. Assinou sim, eu disse, levantando o celular. Eu tenho a foto. Tirada ontem à noite na mesa de jantar enquanto vocês limpavam vinho da toalha. Está na nuvem. E está no celular da minha advogada. Nesse momento, a campainha tocou. O som ecoou pela casa como um gongo. Otávio olhou para a porta, depois para mim, os olhos arregalados de pânico. Quem é? Você chamou alguém? É a ambulância. Eu sorri. Não um sorriso de alegria, mas um sorriso de justiça. Não, querido. A ambulância era o plano de vocês. O meu plano envolve viaturas. Mãe, não, Rodrigo, gritou avançando na minha direção. Você não pode fazer isso. É a sua família. Se a auditoria descobrir, eu vou preso. Você quer ver seu filho na cadeia. Eu prefiro ver meu filho na cadeia do que ver meu filho me enterrar viva para pagar dívidas de jogo e roubo, respondi sem me mover 1 milímetro. Abra a porta, Rodrigo. Ou eu grito. Ele parou. O ódio nos olhos dele era palpável, viscoso. Ele queria me bater. Eu vi a mão dele se fechar em punho. Mas ele sabia que tinha acabado.
Com um rugido de frustração, ele se virou e abriu a porta da frente. A luz do sol da manhã invadiu a sala e com ela a silhueta da doutora Mariana. Ela não estava sozinha. Atrás dela, 2 policiais fardados e um oficial de justiça. E parado na calçada, olhando para dentro, com um misto de medo e esperança, estava Jorge, o motorista, o homem que eles achavam que não valia nada. Bom dia, senhores, a doutora. Mariana disse entrando na sala com a autoridade de quem carrega a lei debaixo do braço. Eu sou a advogada da senhora Helena, e acho que temos muito o que conversar. Doutor Fontes, sugiro que não saia. A polícia gostaria de uma palavra com o senhor sobre falsidade ideológica e tentativa de sequestro. Otávio caiu no sofá, as mãos na cabeça. O império de mentiras tinha ruído em menos de 20 minutos. Eu me levantei da poltrona. Minhas pernas não tremiam mais. Eu olhei para eles. Meu marido, meus filhos, o médico corrupto, e senti um peso imenso sair dos meus ombros. O peso de tentar manter unida uma família que já estava podre por dentro. Agora era cada um por si. E eu estava finalmente livre. A verdade liberta, mas o caminho é difícil. Deixe seu like para fortalecer essa história. Você perdoaria quem Helena está prestes a enfrentar no tribunal? Os policiais conduziram o Dr. Fontes para fora da sala, com as mãos dele tremendo tanto que ele mal conseguia segurar a maleta de couro. A acusação de falsidade ideológica e tentativa de cárcere privado pairava sobre a cabeça dele como uma guilhotina. Quando a porta da frente se fechou, levando a única esperança de legalidade do plano deles, a sala de estar mergulhou num silêncio sepulcral. Restávamos apenas nós, a família destruída, e a doutora Mariana, que permanecia encostada na lareira, braços cruzados, assistindo ao espetáculo com a frieza de quem já viu muitos impérios caírem. Otávio foi o primeiro a quebrar. Ele não gritou, ele murchou. O homem que governava construtoras e jantares de gala sentou-se no sofá, afrouxando a gravata de seda, como se ela o estivesse enforcando. Você chamou a polícia para a sua própria casa, Helena. Para o seu marido, ele murmurou a voz rouca de descrença. Você tem ideia do escândalo. As ações da empresa vão despencar. Você está destruindo o nosso nome. O seu nome, Otávio, corrigi caminhando até a janela para abrir as cortinas, deixando a luz do sol inundar o ambiente que eles tentaram manter na escuridão. O meu nome, eu limpei no momento em que decidi não ser mais a sua cúmplice silenciosa. Rodrigo, que até então estava paralisado pelo choque de repente, pareceu acordar para a realidade de que sua vida de playboy estava por um fio. Ele correu até mim caindo de joelhos. Não foi um gesto de amor, foi um gesto de puro terror. Mãe, pelo amor de Deus, manda a advogada embora. A gente resolve isso em família. Se a auditoria pegar o desvio, eu vou preso. Eu sou seu filho. Você não pode deixar seu filho ser preso. Olhei para ele, para as mãos que agarravam minha saia, as mesmas mãos que ontem seguraram uma taça de vinho enquanto brindavam a minha internação num asilo barato. Levante-se, Rodrigo, disse minha voz cortante como aço. Tenha um pouco de dignidade. Você não pensou em família quando roubou 3 milhões da empresa do seu pai para cobrir suas apostas. Você não pensou em família quando sugeriu me dopar para assinar a hipoteca desta casa. Você sabia. Otávio levantou a cabeça, os olhos arregalados. 3 milhões. Rodrigo, você me disse que foi um erro contábil, que foi a flutuação do mercado. Ele mentiu, Otávio, eu disse, virando-me para o meu marido. Assim como você mentiu para mim sobre a fazenda Santa Clara. Assim como você mentiu sobre as viagens de negócios, que na verdade eram fins de semana em Angra com a Vanessa, ao ouvir o nome da amante Camila, que estava encolhida na poltrona, soltou um soluço alto. Mãe, a Vanessa é minha amiga. Ela só queria ajudar. Ajudar, soltei uma risada seca sem humor. Camila, você é tão ingênua quanto é cruel. Você acha que a Vanessa é sua amiga. Você acha que ela ama o seu pai. Caminhei até a mesa de centro onde a doutora Mariana havia colocado uma segunda pasta mais fina que eu guardava para o golpe final. Peguei a pasta e a joguei no colo de Otávio. Abra, ordenai. Otávio hesitou, as mãos trêmulas. Ele abriu a pasta. Eram fotos. Mas não eram fotos dele com Vanessa. Eram fotos de Vanessa com outro homem. Um homem jovem bonito com cara de modelo. Eram fotos tiradas em iates, em restaurantes caros, em lojas de grife em Miami. E junto com as fotos havia cópias de transferências bancárias. O que é isso? Otávio perguntou a voz, falhando o rosto ficando cinza.
Isso, meu querido marido, é para onde o seu dinheiro realmente estava indo, expliquei sentindo uma mistura de pena e repulsa. A conta nas Ilhas Cayman, a V.S. Consultoria. Você achou que estava escondendo o dinheiro de mim para o divórcio. Mas a Vanessa, ela foi mais esperta. Ela convenceu você a colocar Ila como cotitular, não foi? Por segurança, ela disse. Caso aconteça algo com você. Otávio não respondeu. Ele estava petrificado. Pois bem, continuei implacável. Jorge, o motorista que você demitiu, descobriu. A Vanessa esvaziou a conta a Otávio. Semana passada, 3 dias antes de você planejar a minha interdição, ela transferiu tudo para uma conta na Suíça no nome desse rapaz aí da foto. O namorado dela. O verdadeiro. Não. Otávio sussurrou, o papel tremendo na mão. Não é possível. Ela me ama. Ela disse que ia cuidar de mim. Ela cuidou de você, papai, Rodrigo disse, levantando-se do chão com um riso histérico e amargo. Ela te limpou. E você? Você ia vender a casa da mamãe para cobrir o rombo que você mesmo criou para dar dinheiro a uma golpista. A sala explodiu em caos. Rodrigo gritava com o pai, culpando-o pela falência iminente. Camila chorava, percebendo que a amiga rica e sofisticada a tinha usado como peão. Otávio estava em estado de choque, olhando para a foto da mulher que ele achava que o amava, rindo nos braços de outro, gastando o dinheiro da fazenda do meu pai. Eu assistia tudo em silêncio. A família perfeita, a elite dos jardins, se devorando viva na minha frente. O dinheiro tinha acabado. A confiança tinha acabado. A mentira tinha acabado. Saiam, eu disse. Minha voz não era alta, mas cortou a gritaria como uma lâmina. Eles pararam e olharam para mim. Saiam da minha casa, repeti apontando para a porta. Agora, todos vocês. Otávio, o motorista lá fora, vai te levar para um hotel. Rodrigo, Camila, se virem. Vocês são adultos. A partir de hoje, a fonte secou. A casa é minha. O que restou do dinheiro lícito é meu. E a minha vida? A minha vida é minha. Mãe, você não pode fazer isso. Camila gritou, o rímel escorrendo pelo rosto. Para onde a gente vai? Eu não tenho dinheiro. Você tem muitas bolsas de marca, minha filha, respondi fria. Venda-as. Ou use aquele armário que você queria construir no meu quarto para morar. Dromariana abriu a porta da frente. O sol lá fora brilhava indiferente à tragédia grega na minha sala. Um por um eles saíram. Otávio arrastando os pés como um velho de 90 anos. Rodrigo chorando de raiva. Camila em choque. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas dessa vez não era o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz. Eu olhei para a doutora Mariana. Ela sorriu e guardou o celular. Está tudo gravado, Helena. A confissão do Rodrigo sobre o roubo. A negligência do Otávio. Eles não têm mais nada contra você. Eu respirei fundo. O ar nunca tinha sido tão puro, mas eu sabia que ainda havia uma coisa a fazer. Uma última ponta solta. Jorge. Ele estava lá fora esperando. O homem que me deu as armas para vencer a guerra. A tensão é real. Você teria a frieza de agir assim? Deixe seu like e fique até o último segundo. O que você faria se recebesse esse ultimato? A porta bateu com um estrondo final, selando o destino da minha família do lado de fora. O eco daquela batida reverberou pelas paredes de mármore, mas quando o som morreu, o que restou não foi o vazio. Foi a presença de um homem que esperava humildemente na calçada. Eu caminhei até a janela e fiz um sinal. Jorge, o motorista, o homem que eles trataram como lixo. Ele entrou na sala hesitante, segurando seu boné surrado nas mãos, olhando para o chão de madeira nobre, como se tivesse medo de sujá-lo. Entre Jorge, eu disse, minha voz suave, mas carregada de uma autoridade nova. Por favor, sente-se. Ele olhou para o sofá de linho italiano, imaculadamente branco. Dona Helena, eu não posso. Minha roupa. Eu estou sujo da rua. A sujeira da rua sai com água e sabão, Jorge. Respondi caminhando até o bar e servindo 2 copos de água. A sujeira que estava sentada nesse sofá há 5 minutos. Essa não sai nunca. Sente-se. Você é o convidado de honra nesta casa agora. Jorge sentou-se na ponta da poltrona tenso. A doutora Mariana nos observava, guardando os documentos na pasta. Helena, ela disse, o tom profissional cortando o momento emocional. Nós ganhamos a batalha, mas a guerra financeira começa agora. Otávio está lá fora ferido e humilhado.
Ele vai tentar bloquear as contas conjuntas amanhã de manhã. Ele vai tentar vender ativos da empresa antes que a auditoria o pegue. Nós precisamos agir rápido. Eu preciso da sua autorização para pedir o bloqueio preventivo de tudo, inclusive das contas dos seus filhos. Olhei para o copo de água na minha mão. Bloquear as contas dos meus filhos. Deixá-los sem um centavo. Rodrigo, que sempre teve o cartão de crédito pago por mim. Camila, que nunca trabalhou um dia na vida. Faça, eu disse. A palavra saiu sem dor. A dor tinha ficado no passado junto com a minha ingenuidade. Mas a noite ainda guardava uma última surpresa venenosa. Cerca de 1 hora depois que a doutora Mariana saiu para protocolar os pedidos de urgência, a campainha tocou. Não era o toque imperioso de Otávio. Era um toque tímido, curto, quase um pedido de desculpas. Olhei pelo visor da câmera de segurança. Era Rodrigo. Ele estava sozinho. O blazer caro tinha sumido. A gravata estava frouxa. Ele estava sentado no degrau da varanda com a cabeça entre os joelhos chorando. A imagem do meu menino, do meu primogênito quebrado na porta da casa onde cresceu, fez meu instinto maternal vibrar. Mas então eu me lembrei. Lembrei-me da voz dele atrás da porta. A mamãe é fraca. Ela vai assinar. Abri a porta. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos inchados. Mãe. Ele soluçou tentando se levantar, mas tropeçando nos próprios pés. Mãe, eu não tenho para onde ir. O pai me bateu. Ele disse que a culpa é minha. Ele disse que eu deveria ter conseguido a sua assinatura antes. Ele não veio pedir perdão. Ele veio reclamar do pai. Ele veio buscar colo porque o cúmplice o traiu. E você acha que isso é problema meu, Rodrigo? Perguntei, bloqueando a entrada com o corpo. Mãe, por favor. Eu sou seu filho. Eu estava com medo. O pai me ameaçou. Ele disse que se eu não ajudasse, ele ia me tirar da empresa. Eu fiz isso por medo, mãe. Eu juro. Eu nunca quis te internar. Era só um susto. Para você assinar logo. Um susto, repeti, sentindo uma risada fria subir pela minha garganta. Você ia me trancar num asilo barato em Cotia, Rodrigo. Você ia me dopar. Você roubou 3 milhões da empresa. Isso não é medo. Isso é caráter. Ou a falta dele. Ele se jogou aos meus pés agarrando meus tornozelos. A cena era patética. O homem que queria ser o rei do império agora rastejava como um verme. Mãe, eu devolvo o dinheiro. Eu prometo. Eu trabalho de graça. Mas não deixa a Mariana me processar. Se eu for preso, eu não aguento a cadeia, mãe. Eu morro lá. Olhei para Jorge, que estava parado no canto da sala, testemunha silenciosa da degradação daquela família. Jorge, que trabalhou doente para sustentar a filha. Rodrigo, que roubou milhões para sustentar vícios. Levante-se, ordenei. Ele obedeceu, limpando o nariz na manga da camisa. Eu não vou te mandar para a cadeia, Rodrigo. Os olhos dele brilharam com um alívio instantâneo. Obrigada, mãe. Eu sabia. Eu sabia que você... Cale a boca, cortei. Eu não terminei. Eu não vou te mandar para a cadeia porque eu não quero gastar mais um segundo da minha vida pensando em você. Mas isso tem um preço. Caminhei até a mesa de centro, onde a doutora Mariana tinha deixado um bloco de notas timbrado. Peguei uma caneta. Escrevi rapidamente um texto curto direto. Eu vou te dar a liberdade, Rodrigo. Mas em troca você vai assinar isso aqui. Agora. Ele pegou o papel. O que é isso? É uma confissão de dívida e uma renúncia total à herança. Você vai abrir mão de tudo. Da empresa, desta casa, de qualquer centavo que eu ou seu pai tenhamos. Você sai daqui hoje com a roupa do corpo e o nome limpo na polícia. Mas financeiramente, você está morto para esta família. Ele olhou para o papel, depois para mim. Mãe, isso é tudo o que eu tenho. A minha herança. A sua herança você gastou em uísque e apostas, respondi implacável. Assine, ou eu ligo para o delegado Monteiro agora mesmo e entrego as provas do desvio na construtora. A mão dele tremeu. Ele chorou, mas ele assinou. A ganância pela liberdade foi maior do que a ganância pelo dinheiro. Ele largou a caneta, olhou para mim uma última vez, esperando talvez um abraço. Vai ficar tudo bem. Saia, eu disse. E não volte. A fechadura vai ser trocada amanhã. Ele saiu arrastando os pés, desaparecendo na escuridão da rua. Fechei a porta e tranquei. Virei-me para a sala imensa, luxuosa e vazia. Olhei para os móveis caros, para os quadros nas paredes, para o lustre de cristal. De repente, tudo aquilo me pareceu grotesco. Aquela casa não era um lar.
Era a cena de um crime. Era um mausoléu onde eu tinha enterrado meus melhores anos. Dona Helena Jorge chamou preocupado com o meu silêncio. A senhora está bem. Jorge, eu disse olhando ao redor com um desapego que me surpreendeu. Você conhece alguém que queira comprar uma mansão de porteira fechada, com tudo dentro? A senhora vai vender. Eu vou vender tudo, respondi, sentindo um peso de toneladas sair das minhas costas. Eu não quero essa casa. Não quero os móveis. Não quero as lembranças. O dinheiro do Otávio era sujo, mas o meu, o da venda da casa. Esse vai ser o meu passaporte para uma vida que eu nunca tive. Caminhei até a janela e olhei para o jardim. Eu estava sozinha, sem marido, sem filhos. Mas pela primeira vez em 64 anos, eu estava acompanhada da única pessoa que nunca me traiu e que eu tinha ignorado por tempo demais eu mesma. Estamos no ponto sem retorno. Fique até o fim para a grande revelação. Você acha que Helena foi longe demais ou foi pouco? Os dias seguintes à expulsão da minha família não foram marcados pelo luto, mas pela velocidade vertiginosa de uma demolição controlada. Enquanto Otávio e meus filhos tentavam entender o que havia os atingido, eu e a doutora Mariana operávamos com a precisão de cirurgiãs, removendo um tumor maligno. A primeira notícia da queda chegou na manhã de terça-feira, através de uma ligação histérica de Camila. Eu atendi não por fraqueza, mas porque precisava ouvir o som da realidade se instalando. Mãe, o papai está no hospital. Ela gritou, a voz estridente ferindo meu ouvido. Ele teve um colapso no escritório. A Polícia Federal bateu lá, mãe. Eles levaram os computadores. Levaram tudo. O papai tentou ligar para a Vanessa e o número não existe mais. Ela limpou o cofre do escritório dele antes de fugir. Ele não tem nada, mãe. Ele está infartando. Eu segurei o telefone, olhando para o meu jardim banhado de sol. Sinto muito, Camila, respondi com uma calma que me surpreendeu. Espero que o plano de saúde dele esteja em dia, porque eu cancelei os meus cartões adicionais que ele usava. Você não entende, ela soluçou, e pela primeira vez ouvi o terror genuíno na voz dela. Ele está dizendo que a culpa é sua, que você armou para ele. Mas, mãe, eu sei que ele é o vilão. Eu sempre soube. Eu só fiquei do lado dele porque tinha medo. Eu posso ir para casa. Eu posso cuidar de você. Eu juro que nunca mais falo com ele. Aí estava, a traição final. A ratazana abandonando o navio e mordendo o capitão para tentar se salvar. Camila não estava preocupada com a saúde do pai. Ela estava preocupada em garantir um teto. Ela estava disposta a vender o próprio pai, o homem que ela idolatrava até 5 minutos atrás, para voltar ao conforto do meu closet. O nojo que senti foi físico, um gosto amargo de bile. Não venha, Camila, eu disse, minha voz fria como o mármore da sala. Você não tem medo dele. Você é igual a ele. Vocês se merecem. Diga aos médicos para mandarem a conta para a VS Consultoria. Talvez a Vanessa pague. Desliguei. Bloqueei o número. A última ponte tinha sido queimada. Na tarde daquele mesmo dia, o corretor de imóveis chegou. Eu não perdi tempo. Coloquei a mansão à venda com uma condição porteira fechada. Eu queria vender tudo. Os móveis importados, os quadros caros, os tapetes persas onde meus filhos aprenderam a andar e depois aprenderam a me pisotear. Eu queria me livrar de cada átomo daquela vida de mentiras. O preço estava abaixo do mercado para vender rápido. A ganância dos compradores seria minha aliada. Em 48 horas apareceu um comprador, um investidor chinês que nem quis visitar os quartos. Pagamento à vista. Assinei o contrato na mesa da cozinha, sentindo a tinta da caneta secar sobre 40 anos de história. Quando o corretor saiu com a escritura assinada, senti uma tontura. Não de fraqueza, mas de leveza. Eu não tinha mais teto. Eu não tinha mais marido. Eu não tinha mais filhos. Eu era finalmente apenas Helena. Comecei a empacotar minhas coisas. Não levei joias, nem peles, nem nada que Otávio tivesse me dado. Coloquei na mala apenas minhas roupas simples, meus livros e o álbum de fotos antigo da época em que éramos pobres e talvez um pouco mais honestos. Enquanto eu fechava a mala, ouvi um barulho no portão. Fui até a janela. Era Otávio. Ele não estava no hospital. Ele estava ali do lado de fora do portão de ferro, agarrado às grades como um prisioneiro. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em 2 dias. O terno estava amassado à barba por fazer os olhos injetados de sangue e loucura. Ele gritava meu nome. Helena, abra. Essa casa é minha.
Você não pode me deixar aqui fora. A Vanessa, aquela vagabunda, me roubou. Eu perdi tudo. Helena, eu só tenho você. Eu desci as escadas. Jorge estava na porta segurando um taco de beisebol, pronto para defender a fortaleza. Não precisa, Jorge, eu disse pousando a mão no ombro dele. Ele não vai entrar. Ele não tem mais força para arrombar nada. Caminhei até o portão, mas não o abri. Fiquei a 1 metro de distância segura pela grade que ele mesmo mandou instalar para nos proteger dos pobres. Agora a grade o protegia de mim. Vá embora, Otávio, eu disse. Minha voz não era alta, mas ele calou-se imediatamente. Helena, por favor, ele choramingou, escorregando até ficar de joelhos na calçada. A humilhação final. O grande magnata, o rei da construção, de joelhos na rua, implorando para a esposa, que ele chamava de velha inútil. Eu estou doente. Eu vou ser preso. Eles congelaram minhas contas. Eu não tenho para onde ir. Você tem os seus filhos, respondi sem piedade. Rodrigo e Camila. Eles são obra sua, criados à sua imagem e semelhança. Peça ajuda a eles. Tenho certeza de que eles vão te acolher com o mesmo amor que você ensinou a eles. Ele me olhou com ódio. O ódio puro de quem foi desmascarado, sua cadela vingativa. Você planejou isso. Você sempre soube. Você vai queimar no inferno. Eu já estive no inferno. Otávio, respondi virando as costas. Vivi nele por 40 anos com você. Agora estou me mudando. Voltei para dentro casa. Jorge e a doutora Mariana estavam me esperando com as malas prontas. O carro está pronto, dona Helena. Jorge disse com um sorriso triste. Para onde vamos? Olhei para a sala vazia uma última vez. Não senti saudade. Senti apenas o eco de risadas falsas e promessas quebradas. Para o aeroporto, Jorge, e depois, para qualquer lugar onde o meu nome não seja esposa de ou mãe de, apenas Helena. Entrei no carro. Enquanto saíamos da garagem, vi pelo retrovisor a figura patética de Otávio, sentado na calçada gritando para o vento, enquanto Rodrigo chegava a pé vindo da esquina, provavelmente para brigar com o pai pelas migalhas que restaram. Camila chegaria logo depois, eu tinha certeza, para completar o quadro da miséria moral. Deixei-os lá. 3 estranhos brigando por ossos num cemitério de luxo. Eu tinha o dinheiro da venda da casa na minha conta pessoal. Tinha a minha dignidade resgatada. E tinha o mundo inteiro pela frente. O carro virou a esquina e a mansão desapareceu da minha vista para sempre. Fechei os olhos e respirei fundo. O ar tinha cheiro de gasolina e liberdade. Eu estava sozinha, sim, mas nunca estive tão acompanhada de mim mesma. O coração dói, mas a justiça chama. Fique comigo. Comente. Eu vou até o fim, se você está esperando a verdade comigo. A jornada termina, mas a lição é eterna. 1 ano se passou, desde que o portão daquela mansão se fechou atrás de mim, pela última vez. 365 dias. Pode parecer pouco tempo para quem tem uma vida inteira pela frente, mas para quem viveu 4 décadas numa prisão de mármore cada dia, de liberdade tem o sabor de uma eternidade. Hoje estou sentada na varanda do meu apartamento de frente para o mar no Leblon. Não é uma mansão, não tem lustres de cristal nem tapetes persas. Mas tem algo que o dinheiro de Otávio nunca pôde comprar: a brisa salgada da paz. Eu estou pintando uma tela em branco que aos poucos ganha as cores do entardecer, cores que eu fui proibida de usar porque não combinavam com a decoração. As notícias chegam até mim trazidas pela brisa ou pelos relatórios mensais da doutora Mariana, que continua sendo minha guardiã implacável. Otávio não morreu naquele dia no portão. O ódio o manteve vivo. Ele vive hoje numa kitnet no centro da cidade, sobrevivendo com uma aposentadoria básica que ele desprezava. O rei da construção agora reclama do preço do pão na padaria da esquina. Dizem que ele passa os dias sentado num banco de praça, contando vantagens para pombos e estranhos, falando de milhões que não existem mais e de uma esposa ingrata que o roubou. Ele ainda não entendeu. Eu não roubei nada. Eu apenas peguei meu troco. Rodrigo, meu filho pródigo, aquele que queria me internar para pagar dívidas de jogo. Ele cumpriu o acordo. Todo mês, religiosamente, uma parcela da dívida cai na minha conta. Não é muito, mas é constante. Soube que ele trabalha dirigindo carro de aplicativo 14 horas por dia. Às vezes imagino ele preso no trânsito de São Paulo, olhando para o retrovisor e vendo o próprio fracasso.
Será que ele pensa em mim? Será que ele se lembra da mãe que vendia anéis para salvá-lo? Ou será que ele apenas me odeia? Sinceramente, a resposta não me tira mais o sono. O ódio dele é o combustível dele. A minha indiferença é o meu escudo. Mas o passado, por mais que a gente o enterre, tem o hábito desagradável de tentar cavar a própria saída. Ontem à tarde, o interfone tocou. O porteiro, um homem gentil que me cumprimenta pelo nome e não pelo sobrenome do meu marido, avisou que havia uma moça querendo subir. Diz que é sua filha Dona Helena. Eu hesitei. Minha mão pairou sobre o botão de liberar. Camila. A menina que queria transformar meu quarto em closet. A menina que me vendeu por uma bolsa de grife. Eu a deixei subir. Não por saudade, mas por curiosidade. Eu queria ver o que restou dela sem o dinheiro do pai para sustentá-la. Quando abri a porta, quase não a reconheci. Camila estava magra, o rosto sem maquiagem, vestindo roupas comuns baratas. O cabelo, antes sempre escovado e brilhante, estava preso num rabo de cavalo frouxo. Ela não entrou com arrogância. Ela entrou como quem pede desculpas por existir. Ficou parada no meio da minha sala iluminada, olhando para as minhas telas, para as minhas tintas, para a vida colorida que eu construí sem ela. Mãe, ela disse, e a voz dela era um fiapo. O papai, ele não está bem. Ele chama por você à noite. Ele chora, mãe. Ele diz que se arrepende. A gente não tem dinheiro para os remédios dele. O Rodrigo mal consegue pagar o aluguel dele. Eu estou trabalhando numa loja de shopping ganhando comissão. A gente precisa de ajuda. Eu olhei para ela. Olhei para a filha que eu carreguei no ventre e senti. Nada. Nem raiva, nem amor, nem pena. Apenas um vasto e silencioso nada. Era como olhar para uma estranha que me contava uma história triste no ponto de ônibus. Camila, eu disse, voltando-me para o meu cavalete, pegando um pincel sujo de tinta azul. Você se lembra quando eu tive pneumonia há 5 anos? Você se lembra de ter ido ao hospital me ver? Ela baixou a cabeça. Não, eu tinha uma viagem. Exato. Você foi para Paris com a Vanessa, com o dinheiro que seu pai desviou da empresa. Eu misturei o azul com um pouco de branco, criando a cor perfeita de uma onda quebrando. O seu pai não chama por mim, Camila. Ele chama pela empregada que eu fui. Ele chama pela enfermeira gratuita, pela cozinheira, pela mulher que aguentava os gritos dele calada. Essa mulher morreu. Ela morreu naquela sala de jantar no dia em que vocês tentaram me interditar. Mas ele é seu marido. Eu sou sua filha. Ela gritou, o desespero trincando a voz. Você não tem coração. Virei-me devagar. Eu tinha um coração enorme, Camila. Tão grande que cabia todas as traições de vocês. Mas vocês o comeram pedaço por pedaço até não sobrar nada. Agora eu tenho apenas um pincel e uma vista para o mar. Apontei para a porta com a mesma calma com que demiti meu marido da minha vida. Vá embora e não volte. A caridade que vocês procuram não mora neste andar. Ela saiu chorando, batendo a porta com a impotência de quem sabe que perdeu a guerra. Eu voltei para a minha pintura. O azul cobriu o branco da tela. Dona Helena. Olhei para o lado. Jorge estava ali na porta da cozinha, segurando 2 xícaras de café fumegante. Ele não usava mais uniforme de motorista. Usava uma camisa de linho branca, leve e confortável. Ele não era meu empregado aqui. Ele era meu amigo, meu companheiro de silêncios. O único homem que viu a minha dor e não tentou lucrar com ela. Ela já foi, Jorge, eu disse, aceitando a xícara que ele me ofereceu. A senhora está bem. Estou, respondi, sentindo o calor da porcelana nas mãos. Pela primeira vez na vida eu não sinto culpa. Eu sinto apenas que estou onde deveria estar. Jorge sorriu e se apoiou na grade da varanda, olhando o mar comigo. Nós não precisávamos de palavras. A liberdade tem um som próprio. É o som das ondas quebrando o som do vento, o som de ninguém, te dizendo que você não vale nada. Eu olhei para o horizonte. O sol estava se pondo, pintando o céu de dourado e violeta. Minha vida não acabou aos 64 anos. Ela apenas começou. E essa história, a história da mulher que foi traída e se levantou, essa história agora é minha. E ninguém nunca mais vai segurar a caneta por mim. O pôr do sol traz a paz após a tempestade. Como está seu coração agora? Escreva uma palavra que define essa história para você. Aviso importante. Esta é uma obra de ficção criada para fins de entretenimento. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência.
No entanto, as situações de abuso patrimonial, violência psicológica, negligência e exploração financeira contra idosos retratadas nesta história são, infelizmente, realidades para muitas pessoas. Se você ou alguém que você conhece está passando por situações de abuso, ameaça ou exploração familiar, não sofra em silêncio. Busque ajuda de autoridades competentes, advogados especializados ou serviços de proteção social em sua região. A dignidade e a segurança não têm preço e nunca é tarde para buscar justiça.